Muito boa tarde, na paz do Senhor Jesus. É mais um domingo, mais uma tarde de bênção, verdadeiramente. Eu, pastor Gaspar, juntamente com a minha esposa, a pastora Shirley, nossos filhos Guilherme e Giovana, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e juntamente com todo o ministério, pastores, evangelistas, diáconos, diaconisas, cooperadores, cooperadoras, levitas, obreiros da casa do Senhor. Queremos saudar você, meu amado e amada, com a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 23 de agosto do ano de 2020, creio que o domingo abençoado, uma semana de bênção, de vitória, eu creio plenamente que Deus tem reservado e preparado para todos nós que cremos no nome do Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus pela sua vida existir e que o Espírito Santo possa falar ao meu, ao seu coração, através da bendita palavra de Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, quero chamar você para a oração. Jesus diz, lá em Lucas 18:1, digo-vos uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Como diz 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Então, convido você para que nós possamos orarmos juntos no nome de Jesus. Isso, abra o teu coração, pois é momento de oração. Amado Deus, querido Pai, Deus poderoso e santo, Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que nela há, Senhor. Pai, nós entramos diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus, para adorar-Te na beleza de Sua santidade, para enaltecer e engrandecer o Teu santo nome, porque reconhecemos a Tua soberania, ó Pai querido. Reconhecemos a Ti como o único e verdadeiro Deus, e ao Senhor Jesus Cristo como o único Senhor, Salvador de todas as almas para a vida eterna. E para isso aqui estamos, para mais uma live, para mais um culto online, Senhor. Que o Senhor venha visitar esse lar, essa casa, essa família. Que a Tua bênção venha ser derramada, ó Deus, sobre as famílias, no Brasil e no mundo, ó Pai querido. Que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas e santas, Senhor, sobre todos aqueles que estão necessitados de um milagre, de uma cura, de uma bênção, de uma vitória. E nós temos suplicados em oração por todos os profissionais da área de saúde, no Brasil e no mundo, para todos aqueles que estão hospitalizados, Senhor, mediante essa pandemia. Ó Deus, essa enfermidade que assolou não só o Brasil, mas o mundo. Mas nós temos convicção, a certeza que Tu és Deus poderoso para trazer a cura, para operar o milagre, o impossível. Nós agradecemos pela medicina, pelos profissionais da área da saúde, mas aonde não pode entrar a medicina, entra o Senhor que é Deus, por meio da nossa fé. Jesus, abençoa, visita aqueles que estão hospitalizados, sim, em PS centrais, em UPAs, em UBSs, em hospitais municipais, hospitais particulares. Deus, aqueles que estão em hospitais de campanha, ou até mesmo no seu lar, acamado, sentindo, Deus, ó Pai, falta de ar, Deus, com dificuldade em respirar. Visita os pulmões, os broncos, o aparelho cardíaco, o aparelho respiratório. Põe uma gota do Teu sangue, Jesus, porque o Teu sangue é o único que tem poder para trazer a cura e purificar nós de todos os nossos pecados. Por isso, Deus, quero orar pela família, que é o maior projeto de Deus na terra, a maior instituição levantada pelo Senhor. Abençoa a esposa, abençoa, Pai, os filhos, abençoa a casa, a família, abençoa, ó Deus, os casados, os noivos, namorados, os solteiros, as criancinhas, os adolescentes, os jovens, a essa pessoa de meia idade, ao ancião, a anciã, a criança no ventre da mãe como recém-nascido, ó Pai querido. Abençoa
para que o teu nome venha a ser glorificado. Deus, temos orado e suplicado por aqueles também que se encontram debaixo de viadutos, de pontes, de marquinhos, em cracolândias, leito de hospitais, asilos e creches, clínica de repouso, casa de recuperação, casa de detenção, FEBEM, presídios e manicômios. Alcança, meu Deus, pelo teu poder, em nome de Jesus, essas vidas que são preciosas para o teu reino. Almas que foram compradas também como a nossa, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, este sangue precioso de Jesus Cristo, o sangue que tem poder de purificar todos os nossos pecados, e não somente os nossos, mas o de todo mundo. Por isso, ó Deus, tudo isso nós te pedimos em oração crendo, e nós te agradecemos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. É isso mesmo. Meu amado e minha amada, o poder da oração. A tua oração tem poder para desfazer toda a obra do maligno no nome de Jesus. Nunca duvide da tua oração. Sempre creia no poder que há no nome de Jesus. Por isso que temos que praticarmos a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, mas a fé, ela é seguida de ação. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua fé. E não importa o tamanho ou o grau da sua fé, mas a sua fé está firmada em Cristo. É uma fé genuína, é uma fé verdadeira, é uma fé que praticada gera milagre, gera milagres ou gera bênçãos, gera vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso, nessa tarde de domingo, uma tarde ensolarada, glória a Deus, diante de dias de chuvas, de muito frio, né? Mas eu louvo a Deus, porque tudo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas quero chamar a tua atenção para a palavra dessa tarde, nessa live. Nós vamos estar ministrando hoje no livro de 2 Reis, capítulo 5. Mas eu tenho uma palavra de introdução para você, meu amado e minha amada, que se encontra no Novo Testamento, Tiago, capítulo de número 4. Isso, Tiago, capítulo de número 4. Depois do livro de Hebreus, é o livro de Tiago, Novo Testamento. Eu gostaria que você, que tem oportunidade, ou que tem as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, ou a Bíblia Sagrada, assim como você quiser. Importante é que você venha acompanhar e notificar a Palavra de Deus, que ela é a verdade. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão a verdade. E a Palavra de Deus é a verdade. Jesus, num dos versículos chave da sua palavra, deixou escrito em João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é a verdade. Jesus ama a verdade, porque ele é o Deus da verdade. Então, pode ter certeza que a verdade sempre vai prevalecer. E a mentira, nós sabemos quem é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. E quando ele mente, ele faz daquilo que lhe é próprio. Por isso, temos que ser vigilantes. Porque se nós andarmos como mentira, nós vamos estar servindo o Deus da verdade. Então, que Deus possa, nessa tarde, falar ao meu seu coração, através da bendita palavra do Senhor. Eu convido você então para Tiago, capítulo 4. Creio que você já teve a oportunidade de achar aí, Tiago, capítulo 4, um versículo somente que vai dizer, Tiago 4, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Palavra do Senhor, amém? Segredo revelado para vencer. Se humilhar perante Deus. Ser temente, ter o tremor, ser humilde, ter a graça, a bondade, a misericórdia desse Deus que é tão maravilhoso. Um Deus que começou na minha e na sua vida uma boa obra. Vem aperfeiçoando até a volta de Cristo Jesus. Por isso,
o lugar mais alto de uma pessoa que teme a Deus é estar nos pés de Jesus. Queridos, esse é o segredo, revelado pela própria palavra. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Por quê? Porque Deus é um Deus que sempre vai dar graça aos humildes, mas ao soberbo, Deus abate. O soberbo, o altivo, a pessoa que põe o seu eu adiante de tudo, de Deus, de todos, sabendo o homem que ele é mortal, sabendo ele que ele é pó, barro e cinza. Há um Deus soberano sobre os céus e a terra, um Deus que tudo pode por nós, um Deus que nos ama da maneira que somos, mas um Deus que ama o caráter da humildade. Isso, se humilhar perante Deus, é muito glorioso. Está realmente diante da potente mão de Deus, porque 1 Pedro também 5:6 vai dizer: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. E é por isso que Deus nos revelara para essa tarde, 2 Reis, capítulo 5. Eu gostaria que você que pode, no Antigo Testamento, vai comigo, aí em 2 Reis, capítulo de número 5, aleluia. Uma passagem muito mencionada, bastante conhecida. Vamos falar daquele chefe do exército, o rei da Síria, um homem condecorado, um homem valoroso, um homem realmente de garra, de batalha, mas um homem que tinha uma lepra sobre o seu corpo, mas que não se humilhava, que não descia, deixava a sua prepotência, deixava o seu eu, o seu acho, o seu querer prevalecer. Queridos, Deus ele é soberano em todas as coisas. Deus preparou uma serva dele, uma jovem, que foi levada para trabalhar na casa desse homem, chamado Naamã. E ela via a situação do seu senhor. E ela foi usada pelo próprio Deus, dizendo para a esposa de Naamã: se o meu senhor Naamã soubesse que lá em Samaria tem um profeta de Deus, ele o curaria dessa lepra. Nós bem sabemos que Eliseu, o profeta de Deus, representava o próprio Deus. É como eu e você aqui na terra, que entregamos a vida a Jesus Cristo, que declaramos Ele como o único Senhor, Salvador da nossa alma e da nossa vida. Passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. Então nós representamos a Jesus Cristo aqui na terra como servos, como pequeninos de Deus, mas como ungidos do Senhor para levar esse evangelho adiante, para levar a palavra viva, palavra que tem poder de curar, de libertar, de transformar, palavra que tem poder, querido, de ressuscitar mortos, isso tanto espiritualmente, como também fisicamente. Deus é o Deus que tudo pode. Pessoas, nesse século 21, muitas, milhares de pessoas estão leprosas e precisam ser curadas, precisam ser libertas para alcançar a graça, a graça da salvação. E essa salvação só vem através de Jesus Cristo. Claro que aqui na terra Jesus deixou bem de clareza muito grande que neste mundo nós teríamos aflições, mas ele sempre afirmou: mas tem de bom ânimo. Mas esse homem, ele deixava o seu eu prevalecer. Mas quando aquela menina, usada pelo próprio Deus, falando com a esposa de Naamã, certamente a esposa de Naamã deu o noticiário a ele, que havia um profeta de Deus, que poderia restaurar ele daquela doença, daquela lepra. Só um pode te curar, só um pode te pôr de pé, só um pode te levantar. Ele chama Senhor Jesus. Eu posso ser aqui o instrumento, como você é um instrumento, um embaixador, uma embaixatriz de Cristo, para levar a palavra, e essa palavra onde ela entra, ela cura, ela liberta, ela restaura,
ela limpa, ela bate, como também ela exalta. A palavra de Deus tem poder para todas as coisas. E é por isso que esse Deus que não divide a sua glória, mas que a sua mão nunca vai estar encolhida para que não possa salvar. Isso, Isaías 59, versículo 1. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem tampouco os teus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Então, entenda uma coisa. Deus tem as suas maneiras de trabalhar, de agir, de operar. Não sabemos como ele opera, mas sabemos que pela palavra, que operando ele, quem impedirá? Isaías 43, 13, Jesus disse, e antes mesmo que houvesse dia, eu sou, e fora de mim não há outro Deus, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o operar de Deus? Ninguém pode impedir. Deus, certamente, ele só vai operar numa cura, num milagre, no impossível, quando a pessoa se render, quando a pessoa se humilhar, quando a pessoa reconhecer a soberania, a grandeza e a glória de Deus. Vamos compreender? Vá comigo, 2 Reis, capítulo 5, no versículo de número 1. Há um subtítulo que diz, Naamã é curado da lepra. Nessa tarde Deus vai estar curando muitas pessoas da lepra. Lepra é em ordem espiritual. Mas se tiver fisicamente, se você crer, ele também tem poder de curar o físico, porque ele é Deus, ele é Senhor. No versículo 1 de 2 Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, do rei da Síria, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Eu quero te dizer algo. Toda autoridade, quer boa ou má, ela é constituída por Deus. Por isso ele é o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nela há. Porém o homem tem limite, ou limites, não é? Mas o nosso Deus é o Deus ilimitado, o Deus impossível, o Deus que tudo pode. No versículo de número 2, vai dizer assim, e saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, e ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Olha só, a esposa dele notificou, disse, olha, essa menina que veio de Israel, que trabalha aqui para nós, diz que é um profeta, um homem de Deus, em Samaria, que ele tem o poder de te curar dessa lepra. Porque na verdade Naamã era um chefe do exército do rei da Síria, condecorado, varão valoroso, porém leproso, mas havia um profeta de Deus em Samaria, que representava o próprio Deus, porque nós bem sabemos que quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem ressuscita é Deus, quem opera o milagre é Deus, hoje, na graça, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Isso, por isso que a Bíblia diz que tudo que nós pedimos ao Pai, crendo em nome de Jesus, nós receberemos. Mas isso precisa crer, ter fé, praticá-la. Então, ele foi notificado. O que acontece? Ele vai até o rei da Síria, pede uma carta para ir até o rei de Israel, né? E que lá havia o profeta de Deus, mas nessa carta havia um dizer. O rei da Síria, ele mandou a carta ao rei de Israel, dizendo, eis que vi o meu servo Naamã, e peço que você restaure ele da sua enfermidade, da sua lepra. Ou seja, quando o rei de Israel abre aquela carta e lê, ele ficou até indignado, pensando que era uma afronte, dizendo, sou eu Deus para vivificar, para tirar a vida? Para mim isso é um descaso, é uma afronte.
E a Bíblia diz que o rei de Israel começa a rasgar suas vestes. E isso chega até o profeta Eliseu. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Em vez de rasgar as vestes, nós temos que rasgar o coração diante de Deus. Não tem problema insolúvel ao nosso Deus. Não existe. Agora, mediante a sua circunstância, a sua situação, só Ele tem o poder para advogar todas as causas. Só Ele tem o poder de desfazer toda a obra do maligno. Mas é preciso você se apresentar diante dele. Ele é o Senhor. Ele é santo. Ele é poderoso. Deus impossível. Guarda de Israel. Ele é santo. Aleluia. Por isso, foi notificado Naamã pela sua esposa. E ali, no versículo 5, vai dizer assim: então disse o rei da Síria: vai, anda, envia aí uma carta ao rei de Israel. E foi, e ele tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo que chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, veja que busca ocasião contra mim. No versículo 8 vai dizer: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Olha a certeza, a convicção de uma pessoa que serve a Deus. Quando ela anuncia essa palavra, ela tem certeza que Deus tem o poder de curar, de libertar, de transformar. Mas nós entendemos aqui que Naamã era um homem de valor, um homem condecorado, um homem valoroso, mas a sua soberba era muito grande, porque certamente há anos deveria sofrer com essa lepra. Quantos hoje estão leprosos? Jesus hoje quer curar, mas é preciso se humilhar perante Deus. Deus, Ele está dizendo: não rasga as suas vestes, não. Rasga o teu coração diante de Deus. Sabe por quê? Porque ainda há profeta de Deus na terra. Ainda há homens e mulheres de Deus, temente ao Deus vivo, que são usados como instrumentos na mão de Deus para liberar uma palavra profética, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para a sua saúde, para as suas finanças. Sim, estou profetizando um milagre para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua saúde, sim, em nome do Senhor Jesus. Porque eu não estou pregando a minha palavra, estou pregando a palavra do Deus vivo, o Deus que quer mudar essa situação, esse quadro que você se encontra, mas você se fechou, você se isolou, você chegou a dizer: eu não preciso de ninguém. Queridos, nós precisamos um dos outros, e principalmente da graça, da bondade, da benevolência e das misericórdias de Deus. Isso. Provérbio 18:1 diz que aquele que se isola busca o seu próprio entendimento. Qual é a sua lepra? Jesus quer te curar nessa tarde. Jesus quer operar milagre na sua vida, como na sua casa, na sua família. Às vezes a sua lepra é o seu eu não preciso de Deus. Eu estudei, eu sou formado, eu tenho tudo que eu preciso. E aí que está a lepra. Essa é a pior de todas. Quando a pessoa se acha autossuficiente. É um perigo tamanho no mundo espiritual.
Porque quem nos dá o fôlego de vida, quem nos dá saúde, quem abre as portas para nós trabalhar, conquistar e ter é o próprio Deus. Ainda que muitos não reconheçam, mas Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, queridos. Deus, Ele é maravilhoso demais. E essa é uma tarde de milagre. Essa é uma tarde de bênção, uma tarde de vitória para a sua vida. Em nome de Jesus, reconheça a soberania de Deus. Reconheça a Jesus Cristo como Senhor e único suficiente Salvador da sua alma e da sua vida. Pode ter certeza que se você descer na olaria de Deus, se você se humilhar perante o Deus Todo-Poderoso, eu não sei o que você está atravessando, qual é o seu momento, qual é a sua situação, ou qual é a sua lepra, Jesus hoje quer curar. E Ele está aqui usando a minha vida, a minha pessoa pela sua misericórdia, para te dizer que Ele te ama, que Ele tem uma obra maravilhosa na sua vida. Ei, Eliseu falou para o rei de Israel: porque rasgaste a sua veste? Deixai vir esse homem a mim, e ele saberá que ainda há profeta de Deus em Israel. Aí no versículo de número 9, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará a ficar, e ficarás purificado. Aleluia. Porém Naamã muito se indignou, e foi-se dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do seu Senhor, o seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Olha só, quando Naamã se dirige à casa do profeta de Deus, chamado Eliseu, Eliseu certamente viu aquela comitiva chegar em frente à sua casa. Eliseu chama o seu servo chamado Geazi e dá uma ordem para ele levar aquele homem que era cheio de medalhas, condecorado, prepotente, soberbo, altivo, mas era leproso. Quantos estão doentes de alma, de espírito, ou até mesmo no físico? Mas o seu eu, a sua soberba, a sua prepotência, o seu acho, o seu penso, está o matando, está levando à morte. E Jesus é um Deus de amor, queridos. Ei, Ele te ama de uma maneira muito especial. Jesus tem uma obra tão linda na sua vida. E através da sua vida, na sua casa, na sua família. Jesus, Ele ama a humildade. Por isso que Ele abate o soberbo e dá graça ao humilde. Jesus é o maior exemplo de humildade, não existe. Ele desce do próprio trono de glória do céu para se fazer igual a mim e a você, um pecador. Ele nunca cometeu pecado, mas se fez pecador igual a mim e a você. Não se usurpou ser igual a Deus, se sujeitou à morte de cruz. Ele foi à morte por amor de mim e de você e de toda a humanidade. Ah, se o mundo reconhecesse a soberania de Deus, a glória desse Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Ele é o único Senhor. Por isso que Ele é o único Deus que tem o poder de operar milagres, sinais e maravilhas na minha e na tua vida. Outrora, eu era esse leproso. Pensava que podia fazer tudo o que eu queria. Mas um dia a graça de Deus me alcançou. E hoje Ele quer te alcançar. Hoje Ele quer te limpar, te restaurar. Queridos, muitas das vezes, uma lepra que tem matado muitas pessoas, que a pessoa guarda mágoa, ela guarda ira, rancor, ódio, e ela não consegue perdoar. Jesus hoje
quer operar o milagre e curar você dessa lepra. Porque o próprio Jesus, quando ali crucificado naquela cruz, ele olhou para aqueles que o venderam, aqueles que o entregaram à morte, para aquela multidão que diziam: solta Barrabás, crucifica Jesus. O próprio seu povo. Ele olhou naquela cruz, aquela multidão. Antes de entregar o Espírito ao Pai, ele olhou com olhos de amor, de graça, de benevolência e principalmente de misericórdia. E ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É muito profundo isso, meu amado. Ele estava falando algo de ordem espiritual. O perdão, a misericórdia, queridos, traz a graça de Deus para a sua vida. Traz um renovo, tira o peso no mundo espiritual. Ah, mas pastor, aquela pessoa me pisou, me maltratou. Olha o que Jesus passou e ele perdoou, querido. Para. Não adianta depois chegar lá num caixão e chorar e pedir perdão para o morto, porque o morto, ele não recebe nada. É em vida. E o segredo, e o melhor, para Deus curar você dessa lepra, é você estar na sua razão e você se humilhar. Isso é glorioso. Isso damos na cara do inimigo, como se fosse uma luva de pelica. Aquela pessoa puxou seu tapete, ela te maltratou, você está servindo ele. Tá? Esse é o segredo, querido. O segredo de vencer é o amor e a graça, a misericórdia, o perdão, a benevolência. Fácil é, não é? Porque você tem que matar o seu eu, a sua carne, né? O seu eu. Difícil, é sim. Mas quando nós recebemos a graça, Jesus nos ensina. Ele enviou o Espírito Santo Consolador para nos ajudar a vencer. Podemos orar repreendendo todo o mal, sim, na autoridade do nome de Jesus. Mas o segredo é se humilhar. O segredo é reconhecer. E aí tem que passar por cima do seu eu. Por isso que Mateus 16, 24, Jesus deixou bem claro: aquele que quer vir após mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguirmos. Jesus naquela cruz, ele podia dar um edito final ali: Pai, foi o que o Senhor disse, ele nos merece o nosso amor, manda fogo e consome tudo. Não, ele é um Deus de amor, queridos. Porém tem um detalhe, muitos confundem. Ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus justo. Ele não vai passar a mão no erro, no pecado, mas ele espera o arrependimento para que a graça e a misericórdia seja alcançada. Não é? Pode ter certeza, se você tem sido humilhado, servindo a Deus, se prepare, Deus vai te exaltar. Mas não mude o seu caráter de cristão, não mude o seu caráter de uma pessoa de Deus. Nunca deixe o eu, a prepotência, a altivez entrar no seu coração. Porque quando Naamã parou na casa de Eliseu, ele esperava, né? Aquela comitiva, ele desce seu cavalo, cheio de medalha, imagino eu, um homem prepotente. Eliseu nem desce, nem sai da sua casa. Aquela comitiva chegar e mandou o seu servo: vai, olha, boa tarde, quem é o senhor Naamã? Certamente, eu imagino, faço aqui uma conjectura. Eliseu fala: essa comitiva, olha, uma comitiva de cavalos e tem um homem ali cheio de medalhas. Deve ser o senhor Naamã. Como são precisamente quase 20 para as 4 da tarde, dá uma boa tarde. Pergunta quem é o senhor Naamã. E Geazi foi. Deus não manda recado. Deus manda falar direto. E Eliseu disse: olha, avisa a Naamã para ele descer lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, ele vai ser curado da sua lepra. E assim foi. Que o servo tem que servir. Boa tarde. Boa tarde. Quem é o senhor Naamã? Sou eu, por quê? O meu senhor
o homem de Deus, o profeta de Deus, mandou dizer ao Senhor para que o Senhor vá até o Rio Jordão e desça ali 7 vezes, e o Senhor vai ser curado da sua lepra. Ah, meu amado, esse homem ficou indignado. Primeiro que foi um servo avisar ele, e ele imaginaria que o homem de Deus ia descer, ia ali clamar ao Deus, ia pôr a mão sobre a enfermidade, e ele seria curado. Deus sabe como tratar e como agir, queridos. E agora, além da soberba, ele desfaz de todas as águas de Israel. Porque o Rio Jordão naquele momento, naquela época, era um rio de água barrenta, de água suja. E ali ele falou, eu pensei que o homem de Deus viria até a mim, ia aclamar o seu Senhor, ia pôr a mão sobre mim, eu ia ser curado. E agora ele manda um recado para mim. Ele manda dar um recado para mim descer no Rio Jordão. Não são os rios de Damasco, Abana e Farpar melhores que todas as águas de Israel? É, meu amado, quando Deus quer abater, ele abate. Né? Vamos dizer no dia de hoje, eu não poderia ir em Caldas Novas, água medicinal, né? Não, mas ele mandou aqui no Tietê, aqui no centro de São Paulo. Jó 37,15, sabe o que está escrito? Sabe tu como Deus opera? Ô, amado, o segredo é descer. O segredo na presença de Deus é ser humilde. Mas não é ser humilde de ser pobre, miserável, não. É ser humilde de alma, de espírito, de ser amável, de ser uma pessoa que abençoa, de ser uma pessoa de caráter, uma pessoa do bem. Ele era uma pessoa, sim, reconhecida, mas o seu eu, a sua soberba, o seu acho é o que prevalecia. E Deus sabe abater, queridos. Mas Deus amava muito aquela alma. Deus ama até aquele que não ama Ele. Olha como Deus é maravilhoso. Porque muitos fazem pela ignorância, sem o conhecimento. Ignorância essa espiritual. Por isso que a palavra diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Quantos de nós atiramos pedra nos crentes, no servo do Deus Altíssimo, pela ignorância espiritual, pela falta de conhecimento de causa, né? E hoje, pela bondade, graça e misericórdia, Deus nos chamou na graça, Ele nos abateu, tirou o nosso eu, o nosso acho, a soberba, a prepotência, a altivez. Nós aprendemos com o Espírito Santo que o segredo é estar nos pés de Jesus. Esse é o lugar mais alto de uma pessoa que teme a Deus. É os pés de Jesus. Naamã se indignou. E agora ele desfaz de todas as águas de Israel, hein? Ó, versículo 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram. E disseram, meu pai, se o profeta, olha só, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te, ele, lava-te e ficará purificado. Desce, meu amado. Desce na presença de Deus. Deus quer curar essa lepra nessa tarde. Deus quer te restaurar por completo. Deus quer transformar a sua vida e te fazer uma pessoa alegre na presença do Senhor, cheio da graça do Espírito Santo, em amor, em graça e humildade. E pode ter certeza que Deus vai lhe abençoar muito mais no nome de Jesus. Naamã entendeu. Ele foi ali para ser curado. Mas o eu dele tinha que descer.
nos faz lembrar o Espírito Santo. Quando Deus prepara o caminho para a vinda de Jesus, Deus usa João Batista. João Batista pregava com eloquência, com autoridade, com ousadia. O homem que andava pelo deserto, comia gafanhoto com mel. Ele veio preparar o caminho. Mas ele dizia, é necessário que o meu Senhor cresça e eu diminua. Porque muitos pensavam que ele seria o Cristo, o profeta, o Elias. Ele dizia, não, eu sou a voz que clamo no deserto. Arrependei-vos da ira futura. A humildade, a graça, a misericórdia. Esse homem entendeu. Ele não poderia voltar mais leproso, porque ele já não aguentava mais. Ainda que ele desfez de todas as águas de Israel, Deus usou seus servos para falar, meu pai, se o homem de Deus pedisse algo muito maior, tu não farias? E ele entendeu. Versículo 14. E então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como carne de um menino e ficou purificado. Como homem de Deus, meu amado, minha amada, desce na presença do Senhor. Perdoa, usa de misericórdia. Não deixa o teu eu prevalecer, que essa lepra vai te matando aos poucos. Lepra de ordem espiritual. Desce, desce. Ei, Deus está falando conosco. Deus quer nos purificar nessa tarde. Deus quer nos limpar. Ponha Deus adiante de todos os seus projetos, os teus sonhos, os teus propósitos. Porque só Ele tem o poder de realizar. Aqui era necessário Naamã descer. Naquela água, naquele momento era água barrenta, água suja do Rio Jordão. Ainda que Naamã desfez de toda a água de Israel, não são Abana e Farpá, os melhores rios de Damasco. Nós não sabemos como Deus trabalha, querido. E ele se humilhou. Versículo 14, repito. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como carne de um menino e ficou purificado. Receba aí o teu milagre nessa tarde, em nome de Jesus. Versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido, olha que coisa gloriosa, que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, Eliseu disse: viva o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. A bênção de Deus não se vende. O milagre de Deus não se vende. A graça não se vende. Mas tem muitos vendendo. Eu quero te dizer algo, queridos. Nós recebemos de graça a graça de Deus. Tome cuidado. Pessoas estão vendendo milagres, bênçãos, tirando das pessoas simples e humildes. A sua fé gera milagre, a sua obediência à palavra de Deus. Jesus não vai descer aqui se materializar, não. Jesus só volta agora para buscar a sua igreja. Mas Deus vai usar os seus profetas, os seus pequeninos, porque grande é Deus, pela sua palavra. Então tome cuidado, porque nós estamos vivendo o último tempo da igreja. E Jesus, que nesse último tempo vai surgir falsos cristos, falsos profetas, que vão fazer sinais e prodígios, que se for possível, vão enganar até os escolhidos.
Eu quero te dizer, tudo que desvia aí você da genuína palavra de Deus, tome cuidado. Alguns cobram visitas. Cobram para pregar. Meu amado, estipulam. Recebeu de graça, mas hoje está vendendo a palavra, está barganhando. Esse homem, ele obedeceu a voz do profeta de Deus que representava o próprio Deus. Ele foi curado daquela lepra. E ele voltou com a sua comitiva à casa do homem de Deus. Ele insistiu para que ele tomasse aqueles bens. Ele falou, não. Vai em paz, Naamã. A tua fé te curou, a tua obediência gerou o seu milagre. Eu não cobro a palavra de Deus. Eu não vendo milagre. Porque quem te curou foi o meu Deus. Foi o meu Senhor. É que você creu, ainda que diante de muita resistência. Mas você acabou crendo. E o milagre chegou na tua vida. Porque você obedeceu a voz de Deus. E quando nós obedecemos a voz de Deus, querido, as bênçãos são geradas em nossas vidas. Ei, tome cuidado. Tome cuidado, é um alerta de Deus. Muitos estão querendo tomar o que é teu. Não é? E aí você dá tudo e não acontece nada. Aí vão falar para você, você não teve fé. Ainda vão zombar da sua fé. Vão duvidar e vão escarnecer. É um alerta de Deus. Toma cuidado, viu? No versículo 16, vou repetir. Pois ele disse, viva o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei. Estou com ele para que tomasse, mas ele recusou, Eliseu não aceitou. E disse Naamã, seja assim contudo, dê-se a este teu servo uma carga da terra, e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã se converteu ao Deus vivo. Aleluia! Nós não sabemos como Deus opera. Quantas pessoas como a mim, que se prostravam a deuses estranhos. E hoje se prostramos só ao único e verdadeiro Deus. Um Deus que não está numa imagem, mas um Deus que está na fé daquele que crê. Fé, firme fundamento das coisas que esperamos, porém não vemos. Você não precisa se prostrar perante homens. Nós precisamos se prostrar perante Deus. E dar crédito à palavra de Deus, a qual Deus usa os seus pequeninos. Ele falou, nunca mais vou oferecer oferta a outros deuses, a não ser o Deus de Israel, que agora passa a ser o meu Senhor. Aleluia. Mas ele era subordinado. O rei da Síria. Ele passou algo para o profeta. No versículo 18. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom, para ali adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe, Senhor, o teu servo. E ele lhe disse, vai em paz. Ou seja, Eliseu falou, hoje você entregou a sua vida ao Deus vivo. E Deus não vê como me vê, Naamã. O homem olha o exterior, mas eu olho o coração. Deus conhece o teu coração. Então, queridos, você pode ter familiares, amigos, que ainda estão presos nas tradições. Mas a alma deles são preciosas. E muitas das vezes Deus vai criar situação para ensinar os seus familiares. E através da sua conduta, do seu testemunho, eles vão ver o brilho do Espírito Santo. E aí a graça de Deus vai estar ali. Talvez eles fazem as suas rezas, suas petições aos deuses que eles creem, mas você dobra o seu joelho e com o seu coração puro ao Deus vivo. Deus conhece você. Que Deus possa lhe abençoar. Que Deus possa lhe honrar a sua fé.
que nessa tarde eu creio que Deus veio curar a minha e a sua lepra. Porque muitas das vezes a natureza humana, ela ensoberbece. A gente pensa que é dono de tudo, sabe tudo. E temos que ter humildade, queridos, de saber aprender. Que o Senhor cresça e nós diminuamos, no nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, muito obrigado por essa palavra, Senhor, por ter nos resgatado das garras do inimigo, aonde outrora a nossa soberba altivez, o nosso eu prevalecia, e era uma lepra, meu Deus, que só o Senhor teria o poder de tirar de nós. E nós aqui nessa tarde ouvimos essa palavra. E eu quero te louvar porque eu sei que pessoas ouviram a tua palavra. Pois a tua palavra é a verdade. Espírito Santo, enviado pelo Deus Todo-Poderoso, é capaz e poderoso de resgatar essas vidas das garras do maligno, para que recebam a graça, a misericórdia de Deus. E quanto mais nós descermos para que Deus cresça em nós, mais a graça e a misericórdia do Senhor estará sobre nossas vidas. Pai, abençoa esta vida, abençoa essa casa, esse lar, essa família, para que o nosso eu desça todos os dias, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso cresça em nós, na pessoa bendita do Senhor Jesus. É o que eu te peço, sim, Pai, nessa pequena humilde oração, orando e abençoando, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus amados. É esta palavra para essa tarde. Ei, seja humilde, saiba ouvir. A Bíblia relata em Tiago, sabe ao que ouve, não o que fala. Empreste os teus ouvidos para ouvir. Isso. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Ouça. Se humilhe. Tire o seu eu. É assim. Pronto e acabou. Né? Eu nasci nessa, vou viver nessa, vou morrer nessa. Eu sempre digo que é o crente Gabriel. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, Jesus veio para te resgatar, para te salvar. Jesus veio para te abençoar e dar a graça da salvação. Nós vamos a esse louvor. Vamos fazer dele com alegria. O louvor como a nossa oração, como o bálsamo de Deus nessa tarde, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso e santo ao Senhor. Glória. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo maravilhoso. O Senhor é digno de todo louvor e toda honra. Toda a glória ao Pai. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei. Glórias a Deus. Como na mão esse Deus maravilhoso, Jesus Cristo. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Aleluia. Senhor, fala pra ele, Senhor, quebra, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. purifica-nos, Senhor. Me purifica. Eu quero ser limpo Quero ser limpo. como na mão do teu poder. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho Nosso eu tem que diminuir. descer comigo e se misturar com as águas do rio, Obrigado, Jesus.
maravilhoso. como Naamã curado. Abre mão do seu intelecto, do seu eu. Eu abro mão Deixa a graça de Deus de entrar. tudo que Vai ter a tua sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, Glória a Deus. só pra te adorar. Jesus, Ele te ama. Senhor, Isso é importante pra gente. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer Sim, ó Pai. e mergulhar nas águas do teu amor. Aleluia. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Aleluia. Isso. Quebra o meu orgulho, Fala nos pés de quero Jesus. descer Ele te ama, Ele quer mudar esse quadro. nas águas do Mudar essa história. Ei, diante da honra que Deus tem uma obra linda no céu. No nome de Jesus, creio. como Naamã, no teu Obrigado. poder, como Naamã, no teu poder. Ô, glória. É, meu amado. Jesus disse em Provérbios 15:33 que diante da honra tem que ir humildade. E esse é o segredo para nós vencermos o nosso eu. Não é proibido você ter, conquistar. Você pode tudo em Jesus. Mas o segredo é ser humilde. Não é? Não querer ser melhor que ninguém. Seja servo. Porque esse é o segredo. Revelado pelo próprio Jesus. Se humilhou. Ei, ele se humilhou aí a ponto de morte de cruz de sangue, querido. Num dado momento, Jesus, não suportando mais, dizia: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice sem que eu beba. Mas todavia, Pai, não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Então há situações que Deus vai permitir nós como cristãos. Porque Deus, Ele é sábio. E muitas das vezes Ele quer extrair algo de nós. Às vezes é uma lágrima. Quantos crentes já não choram na presença de Deus? E Deus, Ele é tão sábio e maravilhoso que Ele permite situações para nós descer e reconhecer a soberania, a sua grandeza e a sua glória. Foi o que Ele deixou em João 15, versículo 5, né? Ele disse: olha, sem mim vocês não podem fazer nada, né? Ora, sem mim nada podeis fazer. E é verdade, querido. Conhecendo o Deus da verdade, o Deus das Escrituras Sagradas, tema e trema diante dele, porque ele vela a sua palavra para se cumprir. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração. Viu? Deus honre a sua fé. Deus lhe dê saúde. E eu creio que Deus nos curou dessa lepra. A lepra da soberba, da altivez do nosso eu. Porque bem conhece Deus a natureza do homem.
Amém? Deus te abençoe e te guarde, te dê saúde, te dê a paz. Sem muito rodeio, eu vou pedir a sua fidelidade. A obra de Deus tem que ser mantida. E nós, no ministério da Igreja Evangélica Cristã, Plenitude da Bênção de Deus, não temos campanha de valores, não vendemos nada no templo e pregamos a verdade, a palavra. Mas Deus levanta pessoas como você que é temente a Deus, que treme diante do Senhor, que entende a importância de honrar a obra de Deus. Quando você abençoa a obra de Deus, você está honrando o teu Senhor, o Deus Todo-Poderoso, para que as portas da casa de oração mantenham-se abertas, para que sim, meu amado e minha amada, possamos dar continuidade na programação da rádio, né? Socorrer pessoas com cestas básicas, com, muitas das vezes, pagamento de luz, gás, né? Ajuda dentro daquilo que Deus propõe no ministério, ajudar famílias. E eu louvo a Deus pela sua vida que tem compreendido isso e que tem nos ajudado. Fique tranquilo, ninguém vai pedir tua casa, teu carro, ninguém vai pedir para você vender tua televisão, para isso, para participar de campanhas. Não, queridos. Não estamos aqui como melhor que ninguém, nós estamos aqui como servos pregando a verdade. Foi isso que Jesus mandou pregar e nós vimos aqui. Eliseu podia se apoderar daquela situação, né? E pegar todos os bens ali de Naamã. Ele não aceitou. Né? Nos dias de hoje, nós temos que tomar muito cuidado, que se deixar, tomam tudo das pessoas. Tome cuidado, querido. O seu milagre, a sua bênção, se adquire com a fé que Deus te deu e a obediência à palavra de Deus. Deus não quer mais sacrifício, Deus quer que obedeçamos a sua palavra. Amém? Mas não podemos ser omissos, porque a obra de Deus, ela tem que ser socorrida. E socorrida por pessoas como a minha e você. Então, eu louvo a Deus pela vida de todos que têm cooperado com a obra de Deus. Há muitos ministérios compromissados com a palavra no Brasil e no mundo. Eu louvo a Deus porque quando eu oro por todos os ministérios, a qual Deus levantou pelo seu Espírito Santo. Mas nunca aqui na condição de melhor, não, querido. São aqui na condição de servo. E Deus somente me diz, meu servo, prega a verdade. O meu Espírito Santo é capaz, eu levanto pessoas para abençoar a minha obra. Porque dono de tudo é o Senhor. E um versículo somente que Deus deixou e ministrou para Jó. Jó 41, versículo 11. Ele falou, Jó, quem deu primeiro a mim para que eu possa retribuir-lhe? Porque tudo que está debaixo dos céus é meu. Então, nada trouxemos e nada podemos levar, querido. Amém? Socorra a obra de Deus. Abençoa o reino de Deus. O que você planta é o que você colhe. Deus não é Deus de troca nem de barganha. Mas quem honra a Deus, tem honra de Deus. Nós não temos socorro de governo, de presidente, de prefeitura, de nenhum órgão público. Não, queridos. Não. A obra é mantida por fé, pelos fiéis dessa terra. Por isso eu convido você sim, para honrar a obra de Deus. Eu vou concluir direto. Nós temos uma única conta no Banco Itaú. Isso. Banco Itaú, agência 8813, conta corrente 43276, dígito 5. Isso mesmo. Em favor de Igreja Evangélica Cristã Plenitude da Bênção de Deus. Isso, agência 8813, Banco Itaú. Agência 8813, conta corrente 43276, dígito 5, em favor de Igreja Evangélica Cristã Plenitude da Bênção de Deus. Amém? Pastor, eu já trabalho com o Banco Itaú, fui fazer uma transferência e precisou do número de CNPJ da igreja, eu não tinha no momento. Se for preciso, anote aí, 21 314 468 /1000 ao contrário, -20. Por sinal vai ficar gravado aí na sua tela. Mas repito, se for preciso, pastor, trabalho com outra agência bancária, fui fazer um DOC, um TED, né? Precisou de um número de CNPJ, ou pastor estava no centro da cidade, ia fazer ali a minha oferta, a obra de Deus, precisou do número de CNPJ, eu não tinha. Então anote, vou repetir, 21 314 468 /1000 ao contrário, -20, é o CNPJ
da Igreja Evangélica Cristã Plenitude da Bendita, só se for necessário, amém, queridos? 21 314 468/1000 ao contrário, -20. Amém? Socorra a obra de Deus. Pode ter certeza que Deus vai lhe abençoar muito mais, porque 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, parte B, vai dizer: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam são envelhecidos, ou seja, são desprezados. Deus, ele vela a sua palavra para se cumprir. Amém? Queridos, muito obrigado pela sua vida existir, pela sua casa, pela sua família, por você temer a Deus, você que crê na palavra. Ei, busque esse Deus na pessoa bendita de Jesus. Hoje estamos na graça, e a graça é de graça, mas o preço da graça foi preço de morte, de cruz e de sangue. Jesus padeceu por toda a humanidade, e ele só que quer que reconheçamos a sua soberania, a sua grandeza, a sua glória. Amém? Não pregamos credo religioso, não pregamos religião, pregamos o caminho para a salvação, caminho para a vida eterna, vida após a morte. Mas isso alcança aqui na terra dos viventes. Quando a pessoa se rende a Jesus, ela declara Jesus como o único Senhor, Salvador da sua alma e da sua vida, ela entra no plano espiritual e alcança um passaporte de salvação para a vida eterna. E aí, ao caminhar com Jesus no Evangelho, você vai sendo doutrinado, vai sendo ensinado pelo Espírito Santo, vai sendo lapidado, né? Moldado para ser um servo ou uma serva do Deus Altíssimo, no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Quero chamar a tua atenção, segundas, terças e quintas. Nós temos um programa na Rádio Paraty, 87,5 FM. Rádio Paraty 87,5 FM. Você pode estar entrando conosco na página do Facebook da igreja, IEC Plenitude. IEC Plenitude da Bênção de Deus. Então, pela página, segunda, terças e quintas. Que horário que é, pastor? Das 22 horas, 10 horas da noite até a meia-noite. Então, das 10 às 10h30 são louvores. Das 10h30 nós entramos em oração pelo DAI 87,5 FM. Amém? E quando for 11 horas e 10 minutos, aí ao vivo, pela página do Facebook, a palavra de Deus, aí nós vamos até a meia-noite, até encerrar o programa. Então, IEC Plenitude da Bênção de Deus. Igreja Evangélica Cristã, Plenitude da Bênção de Deus. Segundas, terças e quintas-feiras, das 22 horas até a meia-noite. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Temos aí algo da parte das tias da escolinha. Isso mesmo, as tias Diaconisa, tia da escolinha Samanta, esposa do pastor Helmut, a mãe do Leonardo, como a pastora Edilene, esposa do pastor Gilberto, a mamãe do Felipe, meu futuro genro, é uma benção, viu? E a Thalita, né? A Thalita, família abençoada também, queridos. Essa sexta tem se disposto para você, que é pai, que é mãe, tem o WhatsApp do grupo, e incentiva os seus filhos, ela se desprende para apresentar o melhor para os vossos filhos, queridos. Eu sou grato a Deus. Se apresente, ensina os teus filhos. Nesse momento de pandemia, é uma estratégia, é um veículo tão maravilhoso que Deus nos dá para fazer o nome de Jesus ser glorificado e conduzir a criança ao caminho que deve ser usado. Amém? Todas as segundas-feiras, 18h30, curso de teologia gratuito, Rua Alferes Bonilha, número 260. Isso mesmo, Centro de São Bernardo do Campo. Gratuito, curso de teologia, pastor e professor Gerson, com a sua esposa, pastor Ivete. Todas as segundas-feiras, 18h30, é o curso de teologia para a glória e honra de Jesus. Quintas-feiras, discipulado, gratuito também, às 19 horas, com o pastor Gilberto, sua esposa, pastor Edilene. Todas as quintas-feiras, Rua Alferes Bonilha, número 260. Meu querido, é bênção para a sua vida. Deus dá oportunidade. A Bíblia diz, cresçam na graça, mas cresçam também no conhecimento. Amém, queridos? Deus seja louvado pela sua vida. Então vamos prosseguindo, porque Deus verdadeiramente é fiel. Todos os sábados temos círculo de oração, na manhã, palavra, depois temos limpeza da igreja, e temos aí um café de crente, bem gostoso após tudo isso. Lembrando aí os adolescentes, pastor Helmut, Diaconisa, sua esposa, a escolinha Samanta, aí com trabalho com os adolescentes. Amados,
incentivam eles. Eles são o futuro da igreja, futuros homens e mulheres de Deus, e o Serro tem se desprendido para fazer a obra de Deus com tanta alegria. Mas é preciso você, né, conduzir os seus filhos, queridos. Não deixa eles omissos, não deixa eles na vontade do mundo. Não, eles têm que ser ensinados o caminho de Deus. A Bíblia diz: jovens, sois fortes. Se a palavra de Deus estiver em vós, venceste o maligno. É preciso, queridos. Tudo em prol da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, muitíssimo obrigado por essa tarde tão maravilhosa e abençoada. Senhor, nos dê um final de tarde abençoado de domingo. Vamos ao culto às 18 horas, permitindo o Senhor, culto presencial no templo. Ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma semana de bênção e de vitória, Pai. Deus, abençoa, cura, liberta, restaura e dá a tua bênção, a tua vitória. É o que eu te peço, orando, crendo, e abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que Ele honre a tua fé, te dê saúde e te dê a paz, no nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos. Que a graça e a paz, o grande amor de Deus, a doce comunhão, a consolação com o seu divino Espírito Santo, seja comigo, contigo, com a tua casa, com a tua família e com todo o povo de Deus, até a volta do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Ô glória, amém? Deus abençoe, uma boa semana, que Deus honre a sua fé, te dê saúde e te dê a paz. E lembre-se, que Ele cresça e nós diminua, em nome de Jesus. Ô glória! E você pode olha aí, o Deus, o guarda de Israel, não existe. Sua glória envolver. Eu venho falar de um Deus tremendo. Naamã creu no Deus de Israel. Entra Nosso agora Deus. nesta nuvem. Aleluia. Conheça mais deste meu Deus. E tua vida Ei, com a glória. certeza irá mudar. Só Ele pode mudar. Ó, atenção. Ele é quem se abaixa para ver a terra. Meu Deus. Nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo. Ele é poderoso. Arranca a doença, deixa tudo novo. Quando Ele ordena, faz o mar se abrir. Operando Ele, quem vai resistir? A ceia com o crente dentro da fornalha. Olha aí, coisa linda. E no seu sistema nunca houve Sistema de Deus, uma falha. Esmaga o inimigo, soberano. derruba a muralha. Quando Ele ordena, a Deus de terra Israel. quebra. Deus, que na Hoje a tua vida Ele vai mudar. Sinta Ele aí onde tu Olha que coisa estás. Ele vai. Hoje a tua vida Ele Receba, vai Jesus. mudar. Vai mudar a tua vida. Ele vai. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Ô glória. Beijo grande. Uma boa semana. Até daqui a pouco. Ele é quem se abaixa para ver a terra. Fique na paz, fique na Nunca bênção. perdeu sequer uma guerra.